Após um vídeo curto, com observações e interpretações sobre o funcionamento do simplex, vamos continuar a resolução do nosso programa linear. Lembrando então que quando nós paramos, nossa solução estava no ponto x1 igual a 7, x2 igual a 0. Vamos retomar então o laço principal do simplex. Ele começa com a gente procurando na função objetivo uma variável não básica, ou seja, uma que tem valor zero, cujo coeficiente é positivo, indicando que se a gente colocar ela na base, se a gente aumentar o valor dela, nós vamos aumentar o valor da nossa função objetivo. No caso aqui, a nossa função objetivo tem a variável Sα com coeficiente negativo, então aumentar o valor dela não ajuda a gente nesse momento, mas tem também a variável x2 com coeficiente positivo, indicando que é vantajoso aumentar seu valor. Portanto, é ela que nós vamos colocar na base. Mas temos alguns critérios para saber no lugar de qual variável que x2 pode entrar na base. O primeiro critério é que o coeficiente da variável x2 na restrição que for escolhida tem que ser negativo. Olhando aqui, x2 não aparece na primeira restrição, portanto, essa não vai ser considerada. x2 tem coeficiente negativo na segunda, na terceira e na quarta. Então, todas elas estão no páreo. Por que isso, lembrando vocês? Porque, tendo coeficiente negativo, quando x2 entrar na base, ele terá um valor positivo, portanto, um valor válido. O outro critério é que nós temos que minimizar a razão BI sobre menos AIJ. No caso aqui, menos AI2, já que a variável escolhida nossa é o x2. E minimizar esse critério significa que a gente vai parar de aumentar o x2 ao esbarrar com a primeira restrição, não saindo, portanto, da região viável. Vamos fazer esse cálculo, então. Aqui nós temos que BI é igual a 5, dividido por menos 1, esse primeiro valor será 5. O coeficiente aqui é menos 1. Esse outro coeficiente será menos 1 também, e esse outro menos 1. Todos os coeficientes de x2 aqui nas diferentes restrições é menos 1. O BI da próxima restrição é 2, portanto, nós teremos aqui 2 sobre menos 1, esse valor será 2, e o seguinte será 10 sobre menos 1. Então, o vencedor dessa disputa foi esse aqui. Esse é o valor que minimiza. Nós vamos colocar o x2, portanto, no lugar do S-gama. E isso indica para a gente que o x2 vai aumentar de valor e o S-gama vai diminuir. Quer dizer que a gente vai fazer esse movimento aqui e andar até aqui. Esse será o próximo valor da nossa solução. Agora que a gente já escolheu qual variável colocar na base, no caso x2, e qual variável que vai sair, no caso S-gama, temos que fazer as atualizações, realizar o pivoteamento. Então, nós temos aqui a função objetivo que será atualizada, x1, S-beta, no lugar de S-gama nós teremos x2 e S-delta aqui no finalzinho. x2, então, ficará igual, mudando ele de lado, isolando a variável, ficará igual a 2 mais 2 S-alfa menos S-gama. Esse foi tranquilo. Mas nós temos que atualizar o valor de x2 em todos os demais lugares que ele ocorre. Então, na função objetivo, nós tínhamos max de 7 menos S-alfa mais 2x2, mais duas vezes o valor dele agora que é 2 mais 2 S-alfa menos S-gama. O resultado disso será 7 mais 2 vezes 2, 4, vai dar 11. 2 vezes 2S-alfa vai dar 4, menos S-alfa vai dar 3S-alfa, menos 2S-gama. Notem que interessante que o S-alfa tinha coeficiente negativo, indicando para a gente que se a gente crescesse o S-alfa, a gente piorava a função objetivo. E agora o S-alfa tem valor positivo, multiplicado por 3 aqui na nova função objetivo, indicando que se a gente aumentá-lo, a gente melhora. Isso tem a ver com qual a direção, ao longo de qual vetor que a gente vai estar se deslocando ao aumentar o S-alfa. Antes, se a gente mexesse no S-alfa, a gente ia se deslocar ao longo desse vetor aqui. A gente ia se deslocar ao longo do eixo x1 aqui. Agora, nesse ponto, se a gente mexer no S-alfa, a gente vai se deslocar ao longo desse vetor aqui. Por que isso?
por conta daquela observação que eu fiz no vídeo anterior, que a gente sempre se desloca ao longo de uma restrição cuja variável correspondente está fora da base. A gente saiu desse ponto, veio para esse. Agora, a variável que está fora da base é o S gama. Portanto, será ao longo da restrição gama que nós faremos o nosso próximo movimento. Mas eu estou me adiantando. Vamos continuar aqui fazendo os recálculos. x1 é igual a 7 menos S alfa. x1 não mudou, o que faz sentido também, porque a gente se deslocou paralelo à restrição x1 maior ou igual a zero. Então, não houve mudança. S beta ele é igual a 5 menos x2. x2 agora vale 2, mais 2, S alfa menos S gama. Portanto, nós temos aqui 5 menos 2 vezes 3, menos 2 S alfa mais S gama. Sempre lembrando vocês que o valor da variável corresponde à distância da solução. Observem aqui que para o S beta, isso continua se verificando. Valia 5 e agora vale 3, porque a distância diminuiu. A distância da nossa solução atual até a restrição vermelhinha ali, a restrição beta, diminuiu. Prosseguindo, recalcular o S delta, nós temos que S delta valia 10 menos S alfa menos x2, que agora vale 2 mais 2 S alfa menos S gama. E o resultado disso vai ser 10 menos 2, ser 8, menos 3 S alfa mais S gama. E assim nós fizemos, e assim nós completamos essa iteração do simplex. Movemos a nossa solução de um ponto até um outro vértice, cujo valor na função objetivo é melhor. A nossa solução atual saiu de valor 7 para valor 11. A gente fez o pivoteamento, recalculou o valor de todas as variáveis aqui, que estão na base. As que não estão na base agora, S alfa e S gama, tem valor 0. Então, tudo correto. x2 foi colocada na base, agora faz parte da nossa base, e S gama não faz mais parte. Vamos prosseguir, então, estamos quase terminando o nosso exemplo. Agora começamos uma nova iteração do simplex, voltamos a olhar para a função objetivo, e a variável que tem coeficiente positivo é o S alfa, que tem coeficiente 3. Vamos então aumentar o S alfa. Temos que decidir no lugar de qual restrição que nós vamos colocar o S alfa. Primeiro, verificar onde o S alfa aparece e onde ela aparece com coeficiente negativo. Então, essa está fora. Se tem coeficiente positivo, não é uma restrição que a gente pode escolher. Dentre as que sobraram, vamos fazer o cálculo do BI sobre menos AI alfa. No caso agora, AI alfa, porque é o coeficiente da variável S alfa em cada restrição. No caso aqui nós temos BI igual a 7, dividido por menos 1. O coeficiente aqui é menos 1. Na seguinte, nós teremos 3 dividido por menos 2. Por enquanto, essa aqui é a menor. A primeira deu valor 7, essa aqui deu valor 3 meios, 1,5. A última aqui, valor 8 dividido por menos 3. 8 dividido por 3 dá mais do que 2. Então, a campeã foi essa aqui. E a gente pode verificar que o S alfa vai entrar no lugar do S beta. Lembrando que essa é a restrição beta, a gente pode perceber que vamos nos mover ao longo dessa restrição aqui para chegar nesse ponto. S beta vai sair da base, vai ter valor 0, e o S alfa vai crescer de valor. Antes de fazer as contas todas, eu quero só fazer uma observação para vocês sobre esses outros valores aqui. 7 sobre menos 1 dá aqui para a gente o valor 7. Isso indica para a gente que se a gente crescesse a variável S alfa de 7 unidades, uma hora a gente ia chegar na restrição x1 maior ou igual a 0, que é a que está associada ao x1. x1 ia sair da base. O que nós estamos falando é que uma hora a gente ia chegar aqui em cima. Tá? Fiz distorcido para poder caber. Ela ia bater ali. Obviamente fora da região viável, mas é isso que indica esse 7, é o ponto em que a gente ia cruzar aquela restrição. De modo semelhante, colocar o S alfa no lugar do S delta
tem aqui valor 8 sobre 3, indica que se a gente crescesse um pouquinho mais, a gente ia cruzar nesse ponto aqui. É o ponto em que a gente encostaria na restrição delta. De novo, a gente não faz isso porque a gente estaria fora da região viável. Por isso que a gente para na menor, que é no caso aqui do S-beta, que bateu nela primeiro. Feita essa observação, vamos seguir aqui fazendo o pivoteamento, mas para simplificar a minha vida, para eu não ter que fazer todas as contas, eu vou facilitar um pouco o meu lado aqui. Na hora de fazer o pivoteamento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que recalcular a função objetivo, mas também tem que recalcular o valor das demais variáveis, no caso do x1, do S-alfa, que vai entrar na base no lugar do S-beta, do x2 e do S-delta. Vamos, então, recalcular o S-alfa aqui. O S-alfa vai ficar igual a 3 sobre 2 mais S-gama sobre 2 menos S-beta sobre 2. Tudo isso porque o coeficiente dele era 2, eu tenho que passar esse coeficiente dividindo para isolá-lo. Eu vou me furtar de calcular os novos valores de x1, x2 e S-delta. Se vocês quiserem, é um bom exercício ver como esses valores vão ser atualizados, mas eu não vou precisar fazer isso. Por quê? Porque ao recalcular o valor da função objetivo, vejam o que vai acontecer. Eu tenho aqui max 11 mais 3S-alfa, só que agora S-alfa tem um novo valor aqui que vale 3 meios mais S-gama sobre 2 menos S-beta sobre 2 menos 2 S-gama. E esse valor vai ser igual a 11 mais 3 vezes 3 meios. Nós vamos ter 9 meios. Colocando uma base comum, nós teremos 22 mais 9, 31 sobre 2, que vale 15,5. Então, nossa função objetivo voltou a aumentar. Mais 3S-gama sobre 2, menos 2S-gama. Isso vai dar menos S-gama sobre 2. E menos 3 S-beta sobre 2. Observem que os coeficientes das variáveis que estão fora da base, na função objetivo, ficaram negativos. Eu tenho menos 1 e menos 3. Portanto, eu estou num ponto ótimo. Não tem mais como melhorar. Isso é consistente se a gente lembrar aqui graficamente que esse vetorzinho indica para a gente a direção e o sentido para onde a nossa função objetivo melhora. Isso é consistente, pois a partir desse vértice, dentro da região viável, se eu voltar para onde eu vim, eu nitidamente pioro. Se eu vier simplesmente para a esquerda, eu também estou piorando. Assim, a nossa função objetivo deixa isso claro para a gente. Olha, se eu aumentar o S-gama, lembrando aquela observação que está aqui embaixo, inclusive, a gente sempre anda sobre restrições não básicas. Tem um abuso de expressão aqui, né? Quando eu falo restrições não básicas, eu quero dizer restrições que correspondem a variáveis que são não básicas, variáveis que não estão na base. Lembrando dessa observação, notem que quando eu tenho aqui 31 sobre 2, 15,5, menos S-gama sobre 2, ele está dizendo que se eu crescer o S-gama, o que significa crescer o S-gama? Lembrando que a restrição gama é essa verdinha aqui. Crescer o S-gama significa me afastar do ponto atual ao longo de outra restrição não básica. Ou seja, vir para cá. Vir para cá eu pioro a função objetiva. Eu estou diminuindo o valor do meu x1 sem aumentar o x2. Eu não tenho ganho com isso. Minha função objetiva ela melhora, segundo esse vetorzinho azul, quando eu aumento o x1 e quando eu aumento o x2. De modo semelhante, quando eu aumento o S-beta, também com coeficiente negativo aqui, ele está dizendo para mim também, o coeficiente negativo está dizendo para mim que ao crescer o S-beta vai piorar a minha função objetivo. O que significa crescer o S-beta nesse contexto? A partir dessa solução, significa andar, lembrando que o S-beta é a restrição vermelha, significa andar ao longo dessa restrição aqui. Eu vou aumentar o x1, mas eu vou diminuir muitas vezes o x2. E a minha função objetivo vai piorar. Então, para todas as direções, no caso aqui para as duas direções que eu poderia andar, eu não melhoro. Isso que a minha função objetivo está dizendo, portanto, eu sei que eu cheguei na solução ótima. E daí, eu termino o meu simplex devolvendo o valor da função objetivo, no caso aqui 31 sobre 2 ou 15,5, e devolvendo o valor
das variáveis não básicas, que são as variáveis originais do meu problema, que eu vou deixar como exercício para vocês calcularem. Basta pegar os valores do x1 ali, 7 menos S alfa, e o valor de x2, 2 mais 2 S alfa menos S gama, e substituir o valor do S alfa, que agora não é mais uma variável básica, para calcular. Eu não calculei aqui, porque achei que ia ser só mais um monte de conta para esse vídeo, que já está longo bastante. No nosso próximo vídeo, a gente conclui o simplex só fazendo algumas observações, porque sendo um algoritmo bastante sofisticado, eu deixei algumas coisas de fora. Eu tentei focar nesse exemplo em mais dar intuição para vocês, do que em cuidar de todas as minúcias, todos os detalhes técnicos que é necessário na implementação. Então, eu vou fazer algumas observações dessas coisas que ficaram de fora no próximo vídeo.